Ontem eu coloquei um vídeo e eu tirei, porque eu estava muito agitada, muito zangada, e eu digo, peraí, esse daqui eu vou tirar. E a razão, por quê? Porque como hoje, mais calma, mas vou tentar falar a mesma história, é que desde que eu comecei a fazer vídeos dos meus quadros, né, das minhas pinturas, e falar as visões que eu tive, e coloquei esses vídeos e tenho recebido, assim, mensagens me pedindo que retire esses vídeos de circulação, que não fale nesse livro. Se entendeu, de uma certa forma, um pouco perseguida por essas emoções, né? Esses ataques, né? Que tenho recebido da minha arte. Ao ponto que eu tirei de circulação umas 2 vezes, depois eu boto de volta. Diga-se de passagem que durante o processo foi um pouquinho mais difícil ainda do que isso. Não foi fácil, foi realmente terrível passar por aquele momento e retirar todo um trabalho que me levou tanto tempo para fazer, porque esse meu trabalho aí não é um quadro que eu fiz ontem ou hoje. Eu poderia ter colocado um todo dia, como a maioria dos pintores hoje em dia faz. Mas acontece que na época que eu pintei não existia esse tipo de tecnologia. Eu muito me lembro procurando por todo canto onde é que se pode botar um vídeo. Eu queria colocar meus quadros não só apenas a fotografia, mas com vídeo. Não existia ainda naquela época, entendeu? Eu passei 1 ano ou 2 anos procurando esses vídeos, né? Que finalmente, quando apareceu, né? E eu fiquei muito feliz, então comecei aos poucos fazer esses vídeos. Então esses vídeos foram colocados no YouTube e no Facebook, desde o começo. E depois do Facebook eu nunca retirei, mas do YouTube eu retirei e coloquei, e retirei e coloquei. E fiz minha website, e depois coloquei e retirei, porque a represália era tão grande. E eu não entendo porque os meus quadros eram como os quadros foram visões, como José. Quer dizer, era o que eu falei ontem, né? Eu digo assim, hoje eu sei como é que José se sentiu, né? Naquela época, você lê a história de José e parece uma coisa tão distante, né? Mas é quase que aconteceu comigo. Eu tive um sonho que Deus falou comigo, me mostrou as estrelas, né? E por isso que eu fiz o meu primeiro quadro com as estrelas. Está com a minha amiga Georgina, né? E foi Orion, né? Eu vi uma mensagem que se eu quisesse estudar sobre as estrelas, eu fosse estudar Orion. Então eu fui para a biblioteca, estudei sobre as estrelas e fiz o meu primeiro quadro sobre, que eu chamei Little Piece of the Universe, um pequeno pedaço do universo, que foi vendido na eBay, na época, para Georgina. E eu sei que outras visões vieram e outros quadros foram sendo feitos, e esses quadros eu coloquei aqui e ali, alguns no caminho, eu vendi, fiz exposições muito nas streets de Long Beach, mas também restaurantes, trouxe uma vez para o Brasil, para João Pessoa, fiz uma exibição também. A maioria das pessoas que estavam lá, todas gostaram, mas os quadros, eu tenho recebido uma crítica muito grande dos religiosos, dos padres, dos ministros, dos profetas, não todos, não todos. Alguns, a orientação é retire, que você está quebrando princípios. Tem pessoas que estão querendo crescer quebrando princípios. Quais são os princípios que eu me pergunto que dizem que eu estou quebrando? Porque diz, não, você é para ficar calado. Ok, eu encontrei, no dia que eu recebi essa represália, como Deus é muito grande, me fez abrir a Bíblia e exatamente na página de Levítico.
Levítico. Fala de um homem do povo. E diz aqui, caso... eu preciso de mais luz aqui para ver isso aqui melhor. Mas vamos ver aqui. A palavra diz aqui, se alguém... eu tinha ido na minha página do Facebook e tinha feito uma grande crítica à Igreja Católica pela a perseguição que tem feito às crianças, e principalmente como eu moro na Califórnia há 32 anos e saio todos os dias na televisão advogados procurando pessoas que já foram abusadas e viciadas pelos padres, que entrem em contato porque eles estão fazendo uma limpeza lá nos Estados Unidos desse tipo de perseguição a menores, né? De abuso a menor, que tem acontecido muito daquela Igreja Católica e o Vaticano simplesmente fica mudando a pessoa do horário. Então, eu fiz essa crítica na minha página e comecei a receber umas represálias, né? Que você não pode falar da igreja, você não pode nos criticar e etc e tal. Aí eu chego aqui na Bíblia, e isso tudo, povo, é tudo em nome da Bíblia, né? E aqui está na Bíblia, ó. Caso de particular do sacrifício pelo pecado. Se alguém pecar por haver sido chamado a testemunhar e for testemunha do que viu ou do que ouviu e não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Ok, eu paro aqui. Ok, se vocês estão me criticando em nome da palavra, a palavra eu lhe digo de volta que está aqui em Levítico. Se você não apenas viu, ouviu e não entregou, não o denunciou, meu irmão, você está em iniquidade. Então, vocês que estão me criticando, vocês, padres e pastores, vão aprender mais sobre a palavra, ok? Porque vocês estão vendo iniquidades, estão colaborando e escondendo o que vocês estão vendo, ok? Então, não me critique de falar porque eu estou falando, porque aqui a palavra diz, se você vê e você sabe, e você vê todo dia na televisão falando, meu amigo, você tem que reclamar. Se você vê o teu vizinho tá roubando todo dia ou batendo na mulher do vizinho e você não chamou a polícia, você é responsável. Você também é responsável. Nós precisamos de ter mais leis sobre isso, entendeu? E já existe. Se você vê batendo num animal, ou numa menor, ou numa mulher, pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia que essa pessoa vai ser indiciada na lei, entendeu? Porque já existe. Eu sei que antigamente não existia, mas hoje em dia existe. E principalmente aqui no Brasil, que tem até a lei intelectual, né? Que você está tentando enlouquecer uma pessoa, já existe essa lei aqui também, entendeu? Não só a Maria da Penha, mas essa outra lei, eu não sei qual é o nome não, mas a minha prima sabe, eu vou até perguntar essa semana. Ok, a primeira palavra é essa. A outra palavra que sempre me diz, mas você tem que temer a Deus, você tem que temer a Deus. E eu, finalmente, eu digo, onde é que eles estão encontrando essa palavra? Porque Deus é amor. É claro que Deus é tão poderoso que a gente realmente tem que ter muito respeito para um Deus que cria um universo, milhares de estrelas, o nosso Sol da Terra é bem pequenininho comparado com outros sóis que existem no meio do universo. Então, o nosso Deus é grandioso, mas ele quer amor. Deus cria a gente por amor, porque se for pensar nele como uma pessoa que vai nos destruir, nós estamos... Eu sei que muitos, nós e eu também, eu vejo Deus na natureza. Ok, ver Deus na natureza é uma coisa, e dizer que Deus é natureza apenas, aí já é outra coisa, entendeu? Então, existem as duas coisas. Então, é um rio correndo e carregando tudo, isso é coisa da natureza, mas isso são eventos da natureza, isso não é Deus, Deus é mais do que isso, né? Quer dizer, um avião voando no ar, isso aí já é uma coisa bem espetacular, né? Um pouquinho mais diferente do que a água correndo, né? No meio do tempo, né? Ali precisa de muito mais cérebro funcionando, muito mais criatividade dada pelo divino, né?
para que você faça as criações desse tipo. Então, Deus está nas coisas pequenas e Deus também está nas coisas grandes. Então, em relação a essa temei Deus, eu acho que a maioria de vocês devem estar confundindo com essa palavra que tem aqui em Gênesis, né? Sobre o pacto de Deus com Noé, né? Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Temor e medo de vós, olha aí, temor e medo de vós terão todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Ok. Deus disse: temei os filhos de Noé. Né? Quando ele abençoou, ele disse: os animais devem temer a você. Não disse o homem ou a mulher para temer a você, não. Né? Ele disse: os bichos, porque Deus deu ao poder ao homem, né, de ter poder sobre todos os animais, né? Abaixo dele, né? Quer dizer, todas as aves do céu e tudo que move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues, ok? Então, veja o seguinte, Deus não diz, temei a mim. A palavra diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O princípio diz, o pacto de Deus com Noé, abençoou Noé e diz que todos devem temer a você, mas não para aí não, vai a mais. E tudo que é carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Porque certamente requererei o sangue de vossa vida da mão de todo animal, requererei da mão do homem e da mão do irmão, requererei a vida do homem. Ok, vocês têm falado muito de princípios, que tem pessoas que eu acho que estão falando de mim, porque se a mensagem é mandada para mim, eu já tiro como se fosse estar mandando para mim. Está mandando lá para o meu sininho, direto para mim, eu já estou pensando, diga, essa mensagem é para mim. Porque eu assinei o seu programa e eu estou esperando mensagens especiais, como eu pedi. Então, vocês falam de alguns princípios, né? Temei, os animais temeis e você quer que o homem tema o outro homem também. Não, Deus disse, os animais temei aos filhos de Noé, né? Agora, também diz que os filhos de Noé não é para comer carne. Esse princípio que está aqui no princípio da Bíblia, ninguém está obedecendo. Quer dizer, existe alguém aí em alguns lugares do mundo, 10% ou 5% da população fazendo isso. E agora, ver pessoas no dia a dia comendo a carne, todo dia, comendo carne com sangue, de boi, de peru, de galinha, de todas as coisas, e querendo ser moralista, usando a palavra, dizendo, irmão, você não tá seguindo os princípios, você também não está não, irmão. Todos nós, neste contexto, estamos em pecado, né? Porque eu também como carne, entendeu? Mas aqui está dizendo, né? Meu pacto convosco, vós, descendente de vós também, né? Então, veja o seguinte, aí o que é que a gente vai seguindo? Acontece que quando eu trouxer... ok, vamos aqui, eu quero mais. Eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com vossos descendentes depois de vós. E com todo, aqui no pacto de Deus com Noé 9:10, com todo ser vivente que está convosco, os aves, animais, gado, na terra que está convosco e todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. Estabelecerei meu pacto convosco e não mais exterminarei toda a carne com as águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, então será o sinal de pacto que eu estabeleço entre mim e entre todo ser vivente que está convosco, por séculos perpétuos. Meu arco tem posto nas nuvens,
E qual será por sinal de pacto entre mim e a terra? Acontecerá que quando eu vos trouxer nuvens sobre a terra, então se verá meu arco nas nuvens. E me lembrarei do meu pacto que há entre mim e vós e todo ser vivente da carne. E não haverá mais dilúvio de água para destruir toda a carne. Quer dizer, você não pode estar destruindo a carne, entendeu? Está aqui. É esse um princípio. O arco estará nas nuvens e eu o verei. E me lembrarei do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, com toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal de pacto que estabeleceis entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ok. Deus fala de proteção aqui, né? Ele fala é, de bênçãos e fala, é aqui que ele fala, né? Temeis os filhos de Noé, vocês que são os animais, mas eu não sou animal. Eu sou um ser humano, eu sou gente, entendeu? Então, nem sou cachorro, também não, nem sou gato, eu sou um ser humano, eu sou gente, entendeu? Eu sei que muitas vezes o homem usa o termo gato para a mulher, ou o pássaro, mas na realidade não somos, né? Vocês dizem porque acham que é bonitinho qualquer coisa. Nós somos seres verdadeiros, né? Quer dizer, teve uma época atrás que isso aí até que vendia legal, né? Dizer, mulher, um passarinho tá ali dentro da gaiola e tal. Mas hoje em dia já não vende legal, né? Porque já está comprovado que a mulher realmente é um ser participante dentro da sociedade, não só americana, mas a brasileira, a mexicana, a italiana, a argentina, em todos os lugares as mulheres agora ocupam espaços e cargos de valor, né? Tanto na área administrativa como na área de esporte, né? Elas estão em todas as áreas, quer dizer, hoje em dia aquele tabu que a mulher, aquela coisinha franzina e etc e tal, não existe mais. Apesar de eu agradecer muito ao meu marido, porque eu saí da área de trabalho, né? E com meus 32 anos de casado, eu dediquei a minha vida à arte. E agradeço a ele que segurou a parte financeira maior, administrativa, embora que eu também estava com ele em cada momento que trabalhamos juntos. Se ele cantava, era da banda, eu estava lá com a banda. Se era no DJ, eu estava lá com ele. E se era trabalhando com modelos, eu era ali uma das fotógrafas. Então, eu trabalhei em todas as áreas com ele, participando, mas não estava trabalhando mais como empregada para nenhuma empresa direta e consegui desenvolver nesses 30 anos o meu trabalho de arte, que foi através de sonhos, né? E através de visões que eu tive sentada na minha cama fazendo meditação e tive sonhos, né? Então, esses sonhos que muitas vezes vocês, profetas, dizem, esses sonhos não são de Deus, eu digo sim, são. Agora, existe um momento, uma coisa muito crítica que eu tenho falado, de que vocês se colocam de uma forma que não quer ver o novo acontecendo, apesar que vocês dizem Deus está criando o novo. E ao mesmo tempo critica quando alguém traz uma ideia nova. Quando Deus manda uma ideia nova, quer dizer, o que era que se fazia antigamente? Deus destruía tudo, né? Na visão do homem, né? Deus destruía tudo. Veio o pacto com Noé para mostrar que Deus traz mudança. O que? Mas tá, o que é? Vivia-se de vingança, né? Que é o Velho Testamento, né? As punições eram muito grandes. O que foi? Vem Jesus e transforma isso em perdão. Quer dizer, as renovações elas acontecem direto, né? Agora, a minha visão que Deus mandou estão aí para reflexão da humanidade, entendeu? Porque apesar de eu ser criada, nascida e vivida uma vida cristã, eu tenho olhos para ver ao meu redor pessoas, outros povos diferentes, né? É que para minha mãe e para o meu esposo, né? É a visão da Umbrella. Meu marido teve uma visão, eu tive uma visão que
de uma forma. E o meu marido teve uma visão, quando era criança, o quê? Que ele via Deus mostrando para ele que é uma ombrella, uma sombrinha, né? Você segura ali o cabo, né? Aquele cabo com todas as religiões, e cada um daqueles arcos ali é uma religião, tudo na casa de Deus. Eu tive a visão como se fosse uma casa de Deus, um alicerce com quartos, com salas, com tudo. E aquilo ali era também a casa de Deus. Nada, todos têm o mesmo significado. A casa de Deus é um grupo de diferentes, de culturais e religiões, né? Porque que queiramos ou que não, a palavra de Deus é importante para mim, mas para outras pessoas a palavra de Buda é diferente, né? É importante para ele. Para o chinês já é Maomé, para o Japão é o homem, a integridade do homem é a coisa mais importante, né? E as pessoas são diferentes. Para a França, eu acho que a pintura, o quadro mais importante é o que tem valor, né? Para o Brasil, para metade é o carnaval. Para outra metade é a religião, né? É a religião católica, que é a maioria. Mas a lei aqui do Brasil não obriga ninguém a ser uma religião ou outra. Então, a minha visão, quando Deus me mostrou que existe todos os tipos de pessoas no mundo, ele assim, não fez nada de errado, não tinha nada de errado naquela visão. Aquela visão é perfeita e vem de Deus. E eu defenderei essa ideia de quem disser que não vem de Deus, vem sim de Deus, entendeu? E tem outros e outros quadros, outros são só quadros assim da realidade do dia a dia, né? E essa seria uma das minhas coisas que eu gostaria de dizer. A outra é o seguinte, é que a escritura, claro, a palavra ela é importante. Foi o que eu vi quando eu estava no meio do universo, eu vi as estrelas e foi mostrado a palavra, né? A espada, né? Então, contra a oração, eu acredito na oração. Eu acredito. Muita gente não acredita, né? É a opinião dele. Eu não posso forçar as pessoas a pensarem como eu, mas eu estou orando desde que eu sou criança e acredito nas transformações das coisas no poder da oração. Para mim, essa é a minha opinião. Então, como alguns profetas, eu acredito no sobrenatural de Deus, né? E o profeta que tem me ajudado, que eu tirei uma aula com o profeta Vinícius, né? De profecias, e foi muito interessante, entendeu? Agora, como ele diz, a palavra ela é importante, mas as visões também são importantes, né? Que você veja que, aqui, como você disse, a Bíblia foi feita pelas visões dos homens. Deus continua se comunicando e visões continuam acontecendo. E quando as visões que os profetas trazem e que não são aceitas, o que acontece? São catástrofes terríveis, como o Covid-19, né? São catástrofes terríveis, como o pegado de fogo que está acontecendo tanto aqui em Brasília, na grande capital do Brasil, como em Los Angeles, né? Na grande cidade do oeste, né? Então, a gente está vendo esses fogos, o quê? São as palavras que não estão sendo ouvidas, né? Deus continua mandando mensagem. E a falta de ouvido do homem das mensagens de Deus, para aí onde eu digo, profeta, as escrituras são importantes, mas as mensagens de Deus, que Deus manda, elas são atualizadas de agora. Então, quando Deus fala uma coisa, coisas às vezes terríveis acontecem, né? E tem acontecido. Mas a intenção de Deus, como todos nós sabemos, é boa, né? Deus só quer crescer a humanidade na experiência do amor. Então, retornando para aquela questão, temei the Lord, você está falando, temei os povos de Noé, né? Os animais temam o povo de Noé. Os animais, os bichos. Ele não falou os seres humanos, não. A ordem ainda, a ordem não pode ser menor do que o princípio, não, né? A ordem é amai-vos uns aos outros, né?
e quando você está falando sobre Jesus, né, que colocou, aí já se transforma, porque Jesus é uma pessoa que perdoou, né? Jesus é uma pessoa que falava, Jesus vivia entre o povo falando, né? Então, voltando-se aos princípios, né? Eu não acredito que eu estou quebrando nenhum princípio, mas muito pelo contrário, eu estou como profeta, né? Eu posso dizer, alguns são os profetas, quer dizer, os visionários, como os queriam chamar, são visões, tá aí, né? Acontecendo, né? Eu fiz os meus quadros, é um processo de vida, né? De 30 anos. E agora já estou numa idade avançada, então quero compartilhar um trabalho de uma vida, né? Que tem muitos sonhos e muitas histórias que passou na minha vida, que faz com que eu tenha fé infinita em Deus, né? Uma coisa que, de repente, falando em milagres, né? Tem uma grande milagre, uma grande história que eu gostaria de contar, que não é uma história minha. E eu quero ver se eu peço a pessoa aqui para contar, mas se ela não quiser, de repente eu vou contar essa história aqui para encerrar a noite.